Sabia que tem uma grande diferença entre o que a gente vive e o que a gente lembra que viveu? Eu sou a Natália Ardzoni e nesse vídeo eu quero te contar por que essa diferença faz com que a gente tome decisões bem ruinzinhas e como é que a gente pode evitar isso. Eu já falei nesse outro vídeo sobre dicas e sacadas bem legais do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Nele eu falei sobre os nossos dois sistemas. O sistema 1, rápido, automático, que dá resposta para tudo, que está sempre funcionando, mesmo que essa resposta seja meio tosca. E o sistema 2, o lento, que consome energia para funcionar e que daí ele questiona, ou não, as conclusões do sistema 1. E falei sobre como a gente acha que está tomando decisões racionais, mas na verdade pode estar sendo enrolado tanto pelo nosso sistema 1, quanto por pessoas que sabem como manipular o nosso sistema 1. Mas eu queria falar de outra coisa que eu aprendi com esse livro, que são os nossos dois eus. O eu que vive, que está aqui agora, que está experienciando o que está acontecendo, e o eu que lembra depois do que aconteceu e conta uma história em cima disso. E esses dois eu são bem diferentes, por incrível que pareça. O problema é que esse eu experiencial, o que vive, não tem voz. E é o recordativo, aquele que conta a história do que aconteceu, é ele que guia a nossa vida, é ele que governa o que a gente aprende e toma as decisões. Mas como é que esse eu define o que vai ficar na memória? A memória é construída pela regra pico-fim, ou seja, o que importa é o melhor pico ou o pior pico e também como é que terminou aquela experiência. A duração dela é ignorada. Tem vários exemplos no livro de como é que isso funciona na prática, mas teve uma experiência que eu achei bem legal, que era uma experiência que a pessoa ficava com 60 segundos com a mão dentro da água gelada. Cada pessoa fazia isso duas vezes. Uma vez era com a mão na água gelada, 60 segundos, acabou a experiência, pronto, pode tirar a mão. E na outra, ela colocava a mão na água gelada por 60 segundos e depois tinha mais 30 segundos onde a água dava uma mini esquentadinha. Então essa pessoa terminava com um alívio daquela água gelada. As pessoas sabiam da duração das experiências, mas quando pediam para ela escolher uma para repetir, a maioria das pessoas escolhia a experiência mais longa porque terminava melhor. Pela lógica, era muito mais negócio escolher a experiência mais curta, 60 segundos na água gelada, acabou. Mas a maioria das pessoas escolhia a mais longa, 60 segundos na água gelada, mais 30 segundos aliviando aquele gelo. Isso por quê? Porque a memória dessa experiência era melhor do que a outra. O que importa para a memória não é a duração, é o pico e como terminou. Ou seja, muitas vezes a gente invalida toda a duração da experiência por causa do final. Tipo quando a gente vê um filme que é ótimo e daí termina mal. A gente costuma falar que o final estragou toda a experiência, mas na verdade não estragou a experiência, estragou só a memória dela. Tu te divertiu com aquele filme por mais de uma hora e por causa dos últimos 10 minutos que foram ruins, tu acaba invalidando toda a experiência. E isso serve para tudo. Umas férias maravilhosas podem ficar com uma memória ruim porque acabaram mal. E umas férias horrorosas, a gente pode ficar com uma memória boa simplesmente porque o último dia foi bom. Qual o problema disso tudo? É que quem escolhe é esse eu recordativo, baseado nessas histórias que ele montou, nessas histórias que ele contou. Então tem esse eu que está aqui experimentando a coisa, mas o que vale é o que a gente lembra daquilo. Isso gera uma grande diferença entre o bem-estar que a gente sente vivendo aqui e agora e o julgamento que a gente faz da própria vida. Por exemplo, dinheiro compra felicidade? A conclusão, em primeiro lugar dessa pesquisa, é que ser pobre te torna infeliz. Ok, sem grandes novidades aqui. Se tu não tem dinheiro, tudo fica mais difícil, tudo é uma luta, tudo é muito complicado. Torna a pessoa infeliz. Ok. Mas a conclusão interessante é que ser rico melhora a tua satisfação com a vida, mas não necessariamente melhora o teu bem-estar no dia a dia. O bem-estar experimentado, esse do dia a dia, cresce até 75 mil dólares por ano. Eu não sei qual é a conversão disso para real, eu acredito que não seja uma conversão direta. Mas a satisfação com a vida cresce até esses 75 mil dólares por ano e depois ela estagna. Mas apesar de não melhorar a sensação de bem-estar no dia a dia, essa renda mais alta aumenta a satisfação com a vida. Ou seja, quando a gente pensa a respeito da vida, melhora a experiência. A gente conta uma história mais feliz e fica mais feliz. Isso porque o nosso estado emocional atual é o que a gente está prestando atenção agora. E na maioria do tempo a gente está simplesmente vivendo, resolvendo o que precisa resolver. Mas daí quando para, pensa na vida, é que daí a gente consegue contar uma história feliz e ficar mais feliz. Eu já falei muito em outros vídeos sobre como a gratidão, como estar mais grato com a tua vida, melhora a tua vida. E aqui está a explicação para tudo isso. Que quando a gente está sendo grato, a gente sai um pouco do automático, avalia melhor e daí consegue agradecer por aquilo e nos torna mais feliz. Então o modo mais fácil de aumentar a tua felicidade é controlar o teu tempo e prestar mais atenção no que tu está fazendo. E para melhorar a experiência, a gente pode trocar um lazer passivo, TV, rede social, por um lazer ativo, socializar, fazer um passeio, exercício, porque isso aumenta a nossa presença e também a nossa memória daquilo. E é por isso que gastar dinheiro com experiências tende a nos gerar mais felicidade que gastar dinheiro com bens. Tu jura que a tua vida vai ser melhor depois que tu conseguir conquistar a coisa tal. Aí tu compra, comemora, mas passada aquela euforia inicial,
Aquele bem só vai te trazer felicidade quando tu pensa nele. E quanto tu pensa no teu celular ou no teu carro, um ano depois da compra. A questão não é quanto prazer tu tem com o teu carro, e sim quando que tu tem prazer com o teu carro. Que é só quando tu pensa a respeito dele. E a gente não pensa muito nisso, né? Já as experiências aumentam o prazer porque a gente costuma estar mais presente ali e isso gera mais memórias. E também porque é uma memória que a gente revisita mais. É uma história que a gente conta mais. Afinal, quantas vezes tu contou uma história de uma viagem muito legal que tu fez? Várias vezes, né? Já quantas vezes tu contou a história da compra do teu último celular? O eu recordativo é uma construção do sistema 2. O lento, aquele que consome energia. Já isso de ignorar a duração da experiência, de só lembrar da questão do pico ou do final, isso é tudo do sistema 1, aquele rápido, automático. Então, nesse combo, a gente acaba preferindo um período curto, de uma alegria intensa, ao invés de um período mais longo, de uma felicidade mais moderada. E também o eu recordativo aceita longos períodos de uma infelicidade moderada, porque lá no final vai ser melhor. E ele vai lembrar muito mais do final do que da duração, né? É aquela lógica meio geral de trabalhar com uma coisa que tu odeia, simplesmente porque lá na frente tu vai aposentar e daí tu vai poder começar a viver. Que a gente já sabe que não é bem assim, mas continua acreditando um pouquinho, né? E essa mesma lógica nos faz abrir mão de alguma coisa que é muito boa porque pode acabar mal. Tipo aquele medo de começar um relacionamento porque ele pode acabar mal. Então, como é que a gente pode tomar decisões melhores, fazer julgamentos melhores, viver uma vida melhor? A gente vai ter que colocar o nosso sistema 2, aquele que consome energia, para trabalhar mais. Entender todos esses sistemas, entender que tudo isso acontece, entender esses diferentes eus, nada disso vai fazer tu tomar decisões melhores automaticamente. Mas entender que tudo isso existe, que está funcionando, que está acontecendo aqui dentro, vai fazer com que tu pense melhor, que tu perceba que isso existe para poder tomar decisões melhores, para tomar decisões mais pensadas e menos automáticas. A voz da razão costuma ser bem mais fraca que é a voz da intuição equivocada. E não é gostosinho questionar essas intuições. Mas é o único jeito que a gente consegue viver bem e também contar boas histórias sobre o que a gente está vivendo. É a única forma que a gente tem de arrepender menos e aproveitar mais, construir a vida que a gente quer viver. A gente precisa colocar o sistema 2 para trabalhar, mesmo que ele gaste energia, principalmente nas decisões maiores, que têm muitas consequências para a gente. Eu vejo muita gente tomando decisões financeiras enormes sem avaliar o suficiente. Aí depois arrepende e para consertar aquilo dá muito trabalho. Então põe teu sistema 2 para trabalhar. E me conta, tu gostou de descobrir desses sistemas, desses dois eus que existem dentro de ti? Já sabe em que áreas da vida tu pode colocar eles para trabalhar melhor para ti? Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que eu te respondo. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e até a próxima. Gente, que fome! Será que o barulho vai aparecer na gravação? Vamos descobrir. Tosse, me ajuda aí. Fazer de novo, que faltou ar.